Muito bem-vindos novamente. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de Química. Nas nossas duas últimas aulas, nós falamos sobre os íons. Nós vimos que tem íons positivos e íons negativos. Os positivos, os íons cátions, e os negativos, os íons ânion. E nós falamos também sobre os símbolos dos elementos químicos, né? A forma pelo qual os elementos químicos são representados. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as camadas eletrônicas. Então vamos dar uma recapitulada. Nós vimos em aulas anteriores, em uma das nossas aulas anteriores, que o átomo, ele aparentemente é dessa forma. Então aqui nós temos um modelo atômico, uma forma de nós representarmos como o átomo é, onde nós vamos ter uma parte central, que vai ser o núcleo, que é constituído por dois tipos de partículas. Os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que são partículas com ausência de carga elétrica. Ou seja, eles não têm carga elétrica, não são nem positivos, nem negativos. E ao redor, nós vamos ter a outra parte do átomo, que nós chamamos de eletrosfera, que é formada pelo conjunto dos elétrons que ficam em volta do núcleo. Então, nós sabemos que o átomo é dividido nessas duas regiões, núcleo e eletrosfera. Perfeito. Então, se vocês observarem aqui agora, no meu modelo atômico, no modelo atômico Rutherford-Bohr, que eu falei para vocês que é o que nós usamos no nosso dia a dia, porque didaticamente ele é mais fácil, nós vamos observar que tem essas elipses, né? Então nós temos essa elipse nessa diagonal, essa outra elipse nessa outra diagonal, essa elipse na vertical e essa elipse na horizontal. Então o que acontece? Essas elipses, elas não existem, elas são linhas imaginárias. Se eu me recordo, eu já falei isso com vocês, elas estão aqui apenas representando o caminho por onde esses elétrons vão girar em torno do átomo, em torno do núcleo, né? Do núcleo do átomo. Então nós sabemos que os elétrons eles ficam presos ao núcleo por uma força de atração gravitacional. Porém, nós vimos que os elétrons não ficam parados, eles ficam girando, né? Então eles ficam girando em volta do núcleo constantemente e infinitamente. Então, o que acontece? Isso aqui é a órbita. Então, é a órbita, ou seja, o caminho por onde os elétrons vão girar. Então, nós observamos aqui que eles apresentam órbitas diferentes, né? Então, o que acontece? Essas órbitas nós chamamos de camadas eletrônicas. Então, as órbitas é o caminho pelo qual, o caminho que abriga os elétrons, pelo qual os elétrons vão girar, por onde eles vão girar em torno do núcleo, nós chamamos isso de camadas eletrônicas. Por que camadas eletrônicas? Porque eles se organizam em camadas, ou seja, os elétrons eles não estão todos à mesma distância do núcleo. Então nós temos elétrons que estão mais próximos, nós temos elétrons que estão um pouco mais distantes, e nós temos outros elétrons que estão bem mais afastados. Então nós vamos ter aqui 7 distanciamentos diferentes, 7 órbitas com distâncias diferentes em relação ao núcleo. Então cada uma dessas órbitas nós chamamos de camadas eletrônicas. E aí eu representei isso aqui para vocês, ó. Então essa imagem que vocês estão vendo aqui é essa mesma imagem, porém que nós estamos com uma visão frontal, eu estou vendo o átomo de frente, e aqui eu estou vendo o átomo de cima, né? Então eu estou vendo ele por cima. E aqui então eu estou vendo essas órbitas, que aqui está representada na cor, que estão representadas na cor verde. Aqui eu representei na cor laranja. Então, olha só, o que acontece? O que descobriu, né? No estudo da química, ao longo desse tempo que nós estudamos a química, que a ciência estuda a química, descobriu-se que entre todos os átomos existentes que nós conhecemos, naturais são 92, né? Então nós conhecemos 92 átomos naturais e os demais foram criados artificialmente em laboratório.
No máximo, né, o máximo de camadas eletrônicas, ou seja, de órbitas, que um átomo pode possuir é 7. Então, eles podem ter apenas até 7 camadas. Então, o meu desenho aqui, a minha representação, está mostrando isso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um átomo ele pode ter até 7 camadas eletrônicas, não mais que isso. Então, nós não conhecemos, pelo menos até hoje, nenhum átomo que tenha mais do que 7 camadas eletrônicas. Então, o máximo que ele pode ter é 7. Mas olha só para vocês verem o que eu falei para vocês, o máximo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos ter átomos, e nós temos átomos, que têm menos de 7 camadas eletrônicas. Então, não é regra que todo átomo vai ter 7 camadas eletrônicas. Não. Nós temos átomos que têm uma camada eletrônica apenas, nós temos átomos que têm 2, nós temos átomos que têm 3, átomos que têm 4, átomos que têm 5, átomos que têm 6 camadas eletrônicas, e nós temos átomos que têm 7 camadas eletrônicas. Então, eu representei isso aqui para vocês. Ó. Então, aqui o modelo de um átomo que tem apenas uma camada eletrônica, um modelo de um átomo que tem 2 camadas eletrônicas, um outro modelo que tem 3, um outro que tem 4, um outro que tem 5, um que tem 6, um que tem 7. Então, nós temos átomos com essas diferentes quantidades de camadas eletrônicas. Então, nós temos que guardar. Guardem isso, meninos. Então, os átomos podem apresentar de 1 a 7, né? De 1 a 7 camadas eletrônicas na sua eletrosfera, não mais do que 7. Mas também não tem nenhum átomo que tenha ausência de camadas eletrônicas. Pelo menos uma camada eletrônica ele vai possuir. Então, nós temos que saber que não existe nenhum átomo que não tenha camada eletrônica. Pelo menos uma ele vai ter. Por exemplo, né, ó, o hidrogênio. O hidrogênio é um exemplo de um átomo que possui apenas uma camada eletrônica. O cálcio. O cálcio é um exemplo de um átomo que tem 4 camadas eletrônicas. Então, vão ter diferentes quantidades de camadas eletrônicas de acordo com o tipo de elemento químico, o tipo de átomo, ok? Aí, pronto, pulando. O que acontece? Eles deram nome, né? Nomearam as camadas eletrônicas. Então, as camadas eletrônicas, elas recebem nomes do centro para a parte periférica, para a borda. Então, a primeira camada, que é a que está mais próxima do núcleo, ela chama K. A segunda, L. A terceira, M. Assim sucessivamente até a camada Q. Então, as camadas eletrônicas, elas recebem nome de letras em ordem alfabética, sempre representado por letra maiúscula, iniciando da camada K até a camada Q. Então, ela começa na camada K, termina na camada Q. Isso em qualquer parte do mundo, tá? Então, isso faz parte do Sistema Internacional de Química, ok? Outra coisa que nós devemos saber. Então, em uma camada, pode haver, uma camada eletrônica pode abrigar mais de um elétron. Pode abrigar mais de um elétron. Ou seja, nós podemos ter mais de um elétron fazendo a mesma órbita, olha só, o mesmo caminho em torno do núcleo. Só que existe um limite. Cada camada eletrônica vai suportar o número máximo de elétrons. Ou seja, tem um limite de elétrons que podem percorrer uma mesma órbita em volta do núcleo. E isso nós temos que guardar. Então, o que vocês têm que guardar? Que um átomo ele vai ter no máximo 7 camadas eletrônicas, que essas camadas eletrônicas elas são representadas por letras, são nomeadas por letras, que começa da letra K até a letra Q, em ordem alfabética. E que, outra coisa que vocês têm que guardar, que cada camada eletrônica suporta um número limite de elétrons que ela vai abrigar. Então tem um número limite. Qual que vai ser esse número limite? Vocês também têm que guardar isso. Então vamos começar, olha só. Aqui,
A camada K, eu até representei isso aqui, ó. Aqui está uma representação fiel a esse limite. A camada K, ela suporta, no máximo, 2 elétrons. Então, jamais a camada K vai ter mais do que 2 elétrons. A camada L, que é a segunda camada, ela suporta até 8 elétrons. Não quer dizer que ela tem que ter 8. Ela pode ter 7, ela pode ter 6, ela pode ter 5. Mas no máximo 8. Então nós estamos falando em uma quantidade máxima. A camada M, ela suporta até 18 elétrons. A camada N até 32. E agora a gente começa a decrescer. A camada O até 32. A camada P suporta até 18 e a camada Q suporta até 8 elétrons. Então ela vem crescendo, chega a um determinado momento que ela vem decrescendo. Então nós temos que guardar isso. Então nós temos que saber o número limite de elétrons que cada camada eletrônica consegue abrigar, né? Então, por exemplo, ó, a camada O, ela consegue ter até 32 elétrons fazendo o mesmo percurso, a mesma órbita em volta do núcleo. Então, olha só que interessante. Mais uma informação. Sempre a última camada eletrônica de um átomo, ela recebe um nome especial. Além dela ser denominada pela letra, pela respectiva letra, ela é chamada de camada de valência. Então, olha aqui no meu exemplo. Aqui, ó, a camada de valência aqui é a camada K. Então, aqui é a minha camada de valência. Aqui, a minha camada de valência já vai ser a camada L, porque é a última desse átomo. Nesse meu terceiro exemplo, a camada de valência vai ser, ó, K, L, M. Então, aqui a camada de valência vai ser a terceira camada, a camada eletrônica M, vai ser a minha camada de valência. Aqui eu já tenho 4 camadas. Então, K, L, M, N. Então aqui a minha camada de valência, no meu exemplo aqui, é a camada N, porque ela é a última camada desse átomo. Vamos colocar aqui, ó, K, L, M, N, O. K, L, M, N, O, P. K, L, M, N, O, P, Q. Então, eu tenho um exemplo onde a camada de valência é K, outro exemplo onde a camada de valência é L, outro exemplo onde a camada de valência é a M, outro exemplo onde a camada de valência é a N, outro exemplo onde a camada de valência é a O, outro exemplo onde é a camada P e o último exemplo, a camada Q. Então, a camada de valência, ela vai ser, ela é subjetiva, né? Vai ser a camada, a última camada daquele respectivo átomo, ok? Então, sempre é a última camada de um determinado átomo. Então, não vai ser a mesma camada em todos os átomos, porque os átomos possuem quantidade de camadas eletrônicas diferentes. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Na nossa próxima aula, nós vamos dar sequência e aí nós iremos falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica. Espero que vocês tenham todos compreendidos. Até a nossa próxima aula.